eu sou a Luana Lessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre macrocefalia urbana e problemas sociais, né? Gente, primeira coisa, o que é macrocefalia urbana? Isso é um conceito da geografia onde a gente trabalha, né, com a ideia do crescimento desordenado, né, o crescimento anormal de uma cidade, de um meio urbano. Então, olha só, esse desequilíbrio, esse crescimento, ele vai estar relacionado com o desequilíbrio entre a quantidade de habitantes desse meio urbano, né, com a infraestrutura. Então, isso quer dizer para a gente, por exemplo, que tem mais pessoas do que a infraestrutura consegue garantir serviços para essas pessoas. E aí, essa desigualdade, esse desequilíbrio, faz com que a gente tenha vários problemas sociais. E aqui, isso aí vai ser ocasionado pelo rápido crescimento populacional sem planejamento. Gente, vamos pensar um pouquinho. A gente tem um meio urbano e aí começa a chegar pessoas. E cada vez mais vai chegando mais habitantes nesse espaço. Se eu não tiver um planejamento urbano, isso não vai conseguir, a cidade, o meio urbano não vai conseguir dar o quê? Dar conta de entregar serviços. Como, por exemplo, eu vou ter mais pessoas do que hospitais. E aí os hospitais não vão dar conta da quantidade de leitos necessários, das quantidades de remédios necessários. Eu não vou ter, por exemplo, saneamento básico para toda a área urbana, porque eu vou ter cada vez mais pessoas e eu preciso criar formas porque o saneamento básico não é só chegar ao encanamento, né, na sua residência. A gente precisa também fazer um tratamento desse esgoto. Então, você percebe que tem muitas infraestruturas que são necessárias para que você tenha realmente uma qualidade de vida no meio urbano. E se você aumenta, né, desregula a quantidade de pessoas dentro desse meio urbano, a gente não consegue dar conta das necessidades, das demandas da população. E aí, o que vai gerar, né, essa movimentação em direção ao meio urbano? O que acontece aqui no Brasil que gera essa migração para dentro dos meios urbanos? É, por exemplo, a falta de acesso à terra e aí gerando o êxodo rural. E o que vai ser, né, esse êxodo rural? Êxodo rural vai ser a migração do meio rural para o meio urbano. E aí essas pessoas buscam no meio urbano melhores condições de vida, porque elas querem ter trabalho, conseguir um emprego, né, que dê para sustentar suas famílias. Elas querem, por exemplo, ter acesso a serviços, elas querem ter ascensão social, o que não quer dizer que o meio urbano vai garantir essas expectativas da população que está saindo do meio rural, tá? E eu vou falar um pouquinho disso aqui quando a gente chegar nos problemas sociais. Bom, as pessoas vão entrando cada vez mais nessas cidades, nesses meios urbanos, em busca de todos esses fatores que eu falei. Só que aí, quando você entra no meio urbano e chega essa quantidade de pessoas no meio urbano, necessariamente precisa ter emprego para elas. E nem sempre é a realidade de muitas cidades grandes, como, por exemplo, Rio de Janeiro, como, por exemplo, São Paulo. Não vai ser a realidade. E aí essas pessoas adentram essas cidades, você tem fluxos migratórios em direção a esses meios urbanos, então é uma quantidade razoável de pessoas chegando e você não tem necessariamente emprego para todas elas. E aí aumenta uma coisa chamada emprego informal. Muitas delas vão buscar conseguir o seu sustento através de alguns empregos que não vão garantir carteira assinada, que, por exemplo, você ser um ambulante que vai vender ali alguma coisa na rua, no sinal, ou alguma coisa assim, relacionada a esse tipo de serviços, ou inclusive mesmo prestando serviços como diaristas que tentam fazer a sua renda através do trabalho sem carteira assinada na casa de muitas pessoas. Você tem toda uma gama de trabalhos que não vão ter carteira assinada. E aí, essas pessoas, por sua vez, elas vão estar o quê? Socialmente, né, vulneráveis, porque se elas ficam doentes, elas não têm como pagar o horário de trabalho que elas não trabalharam.
Então a gente vê que tem aí certos problemas. Nem toda cidade, nem todo meio urbano, ele vai ser garantidor de oportunidades. Essas pessoas, quando chegam no meio urbano, elas já encontram toda uma especulação imobiliária. Então, o que é especulação imobiliária? Vai ser a valorização desse solo urbano. Então, você tem áreas que são mais valorizadas porque tem mais serviços, áreas que não são tão valorizadas assim. Essas pessoas vão acabar morando nas áreas que não são mais valorizadas, porque é onde elas conseguem pagar suas moradias. E aí a gente vai gerando o quê? Se eu não tenho oferta de moradia, não tenho oferta de empregos, essas populações estão socialmente vulneráveis. Então elas vão buscar o quê? Locais de moradia onde conseguem pagar. E onde elas conseguem pagar? Vai ser nos espaços que não tem interesse para especulação imobiliária. E aí a gente dá o processo de favelização e o processo de suburbanização. O que é a favelização? Para o IBGE é considerado como um tipo de moradias subnormais, porque você vai construindo ali sem um planejamento urbano. Então, muitas vezes as pessoas vão criando suas casas, montando suas casas sem saneamento básico, sem ter uma via de acesso, uma rua estabelecida. Às vezes são pequenas vielas assim que ligam as casas. Então, a gente vai percebendo que tudo isso é gerado por essa falta de oportunidade e esse crescimento desordenado das cidades. A suburbanização é o que é o subúrbio? É aquela área mais afastada do centro urbano. Então, o que acontece? Uma vez que você tem o centro urbano, as pessoas vão morando na sua área mais afastada, que é onde você tem menos serviços. E por você ter menos serviços, você tem menos valor também do solo urbano. E é onde essas pessoas conseguem morar. Então, cada vez mais vai crescendo as áreas, a malha urbana, e essa área se chama subúrbio. E cada vez mais vão crescendo o subúrbio, porque é o espaço onde essas pessoas conseguem morar. E a gente não necessariamente vai ter o quê? Uma adequação dessas infraestruturas dentro de favelas, de subúrbios. Por exemplo, no Rio de Janeiro, até hoje, a favela da Rocinha reclama sobre saneamento básico. Então, vocês veem que essas áreas, elas também têm direitos e reclamam ao poder público para melhorar a qualidade de vida, chegar até elas as infraestruturas necessárias. Essa falta de infraestruturas urbanas e sociais não são só saneamento básico, o próprio transporte, acesso a escolas, a hospitais, porque eu preciso ter vagas nas escolas para dar conta de toda a população e idade de escola. Eu preciso ter transportes para toda a população que precisa ir trabalhar, precisa se locomover. Se eu não tenho transporte suficiente, o que acontece? Os transportes ficam extremamente lotados, né? E as pessoas, às vezes, não têm nem condições, né? O transporte, ele está excedendo da capacidade dele de transportar pessoas. Então, a gente vê que isso também é um problema. A gente vai criando cada vez mais problemas que têm que ser solucionados a partir da melhoria de infraestruturas. Escassez de emprego, como eu falei, porque o meio urbano nem sempre é o espaço onde a gente vai conseguir realmente essas oportunidades. Muitas das oportunidades requerem também mão de obra qualificada e às vezes não é a característica das pessoas que estão chegando nesses espaços e nem melhorando a vida dessas pessoas, acaba mantendo, sem melhorar, quer dizer, a vida dessas pessoas, acaba mantendo, no caso, essa questão de ter mão de obra não qualificada e, às vezes, essas pessoas acabam ficando à margem das oportunidades de emprego. E a própria escassez de emprego devido à quantidade de mão de obra que tem na cidade. Então, você tem mais mão de obra do que necessariamente ofertas de emprego. E isso vai gerando cada vez mais o que eu falei, esse emprego informal, essas tentativas de sobreviver dentro do meio urbano. Para resumir o que a gente falou aqui, eu te mostrei o que é uma macrocefalia urbana e quais são os problemas sociais causados pela macrocefalia. Te apresentei mais ou menos o histórico da macrocefalia urbana, o histórico a como ela se configura no nosso Brasil. Te falei o que ela é e quais são os principais problemas sociais.
Bom, fique à vontade de tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Nos encontramos numa próxima.